Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Eu te louvo, Senhor, por mais um ano de união que o Senhor dá a Cassie, a Dani, 18 anos agora. Muito obrigado, Pai. Que os anos que o Senhor ainda tem para a vida deles dois, ou de um deles, nesse matrimônio, seja para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade também de, com liberdade, podemos estudar, aprender mais da Tua Palavra e de alguma forma, Pai, fazer com que nossas vidas sejam melhores instrumentos para anunciar o Evangelho, para viver a Tua vontade. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Então, bom dia. Hoje nós vamos dar sequência ao curso que nós começamos no domingo passado, lidando biblicamente com o passado. Essa é a segunda aula de 4 aulas nesse tema, mas antes até de entrar no assunto, eu quero relembrá-los ou apresentá-los de uma forma bem abreviada que nós vimos na semana passada. Em primeiro lugar, nós vimos que por causa de alguma experiência passada, é possível que uma pessoa fique atolada no presente. E por atolado, alguns exemplos, né? A esposa que prometeu não fazer da sua condição de extrema limpeza da casa para receber visitas, ela não quer que seja assim, mas ela não consegue deixar de ser assim. O marido que prometeu ser mais paciente com as crianças, o avô que prometeu parar de ficar dando coisas escondidas para os netos, o casal de namorados que prometeu pureza, o menino que prometeu estudar mais, ou a garota que prometeu ajudar mais em casa, e nada disso parece que sai, parece que fica patinando no mesmo lugar. Ou seja, aquilo que aconteceu em nossas vidas pode nos influenciar de tal forma que temos dificuldades na nova disciplina de fazer diferente. Nós vimos também que olhar para o nosso passado com as lentes de Deus, tendo uma perspectiva divina do que já vivemos, para que o nosso passado não seja o nosso pior inimigo. Então, a gente viu, isso daí foi bem breve, praticamente citado, né? Como olhar para o meu passado, para o nosso passado com as lentes de Deus. E nós vimos 6 possibilidades para isso acontecer, conforme a proposta do livro que eu estou me baseando. Eu vou pedir, Rogério, se aponta um pouquinho do ventilador para mim, cara. Pelo menos que ele chegue no ângulo aqui para... Aí só para ele vira, se fizer virar. Tá cheio, obrigado. Então a gente viu 6 possibilidades para isso acontecer, conforme a proposta do livro que eu estou com vocês. Estou praticamente baseando tudo que a gente está falando nesse livro aqui. Esse é o meu, colocando o seu passado no devido lugar. A gente tem um exemplar à venda. Se você tem interesse, ele está por R$35, tá? E se você quiser, você fala comigo aqui depois da nossa aula. E foram essas as seis questões que nós vimos, né, sobre o passado não ser, ou de fato ele ser o nosso pior inimigo. E hoje eu quero começar com vocês apresentando como o nosso passado pode ser um dos nossos melhores amigos. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez, para que o Senhor, que está presente aqui, abra os nossos corações de forma filtrada, de forma crítica, Pai, para aquilo que nós vamos escutar, nós vamos aprender. Que nós sejamos, Pai, como os bereanos, que eram mais nobres do que o de Tessalônica, por conferirem nas Escrituras aquilo que era ensinado. Te peço, Pai, para que a informação dada também alcance o nosso coração para começar a transformação que talvez, se não todos nós, muitos de nós precisamos. Eu falo por mim também, Pai, com relação à clareza desse ensino. E te peço que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então, assim como eu mostrei para vocês as razões pelas quais o passado pode ser o seu pior inimigo, eu também quero mostrar as razões pelas quais o seu passado pode ser o seu melhor amigo. Mas para introduzir o assunto, eu queria perguntar para vocês, quem aqui
Quem aqui não tem nenhuma cicatriz no corpo? Cicatriz de machucado. Quem não tem? Ou seja, todos vocês, pelo menos uma cicatriz têm no corpo. Eu tenho algumas. Eu tenho aqui 2 dedos da minha mão esquerda. Quem aqui já brincou de carrinho de rolemã? E teve uma vez que o carrinho, não foi nem o meu carrinho, foi uma corrida que estava fazendo, na hora que eu estava aqui assim, ó, foi desse lado, passou. Eu tenho 2 cicatrizes aqui. Eu também tenho uma cicatriz grande na parte posterior, no final aqui da minha perna, por causa de uma cirurgia. Eu tive um osteocondroma e fiz uma cirurgia, e depois a abertura deu uma inflamada e ficou uma cicatriz bem notória ali. Mas eu tenho também uma cicatriz na coxa, também na coxa do lado direito, que ela tem uma história mais interessante. Foi com um desses daí que eu fiz a minha cicatriz na coxa. Eu gostava, nessa época do carrinho de rolemã, a rua dos meus pais, onde eles ainda moram, uma rua em aclive ou declive, né, mas uma descida, e a gente fazia com giz, né, às vezes uma pista na rua, e eu usava muito desse Velotrol. Só que aconteceu que eu já era grande até para usar isso. Aí meu pai, ele serrou os pedais e eu só ia na rua, né, assim, pegando o pé no chão. E teve uma vez que eu vi um montinho de pedra, casa em construção, falei, nossa, eu vou rampar esse montinho. No que eu rampei, tinha um montinho de areia logo em seguida, então travou. Aí eu voei do Velotrol, e nessa voada, aí pegou a minha perna. O fato é que, ainda que eu tenha essas cicatrizes, tenho outras cicatrizes de cirurgias e etc., mas eu quase não vejo elas. Não é uma coisa que todo dia eu vou lá no espelho, né, e vejo as cicatrizes que eu tenho, mas o fato é que elas estão lá, e elas são como companheiras silenciosas, e eu de novo, não percebo ela todos os dias, mas elas não me deixam, e quando eu vejo elas, eu relembro de alguma forma porque eu as tenho. Eu não me lembro somente da história por detrás delas, ou da dor que eu tive naquela época. Eu busco me lembrar o porquê eu as tenho. E quando eu procuro o porquê disso, hoje, naquela época não, mas na resposta está Deus. Deus está presente nessa história. Então não importa para onde você vai, o seu passado, ele te acompanha. O seu passado, ele te dá essa oportunidade de relembrar aquilo que aconteceu, porque Deus nos fez com a capacidade de nos lembrarmos. Mas, pensando, se fosse diferente disso, será que seria melhor? Será que se quando acordássemos, tudo o que passou fosse esquecido, seria melhor? Hollywood já pensou nisso. Quem aqui nunca viu esse filme, levanta a sua mão. Ricardo e Silvânia não, tá bom. E nesse filme, a atriz Drew Barrymore, ela representa uma moça que, por causa de um acidente, ela se esquece de tudo a cada 24 horas. Então toda vez que ela acorda, tudo que ela viveu pós-acidente é esquecido. E o personagem que o Adam Sandler ele faz, ele tenta conquistá-la, só que no dia seguinte ela não se lembra mais dele. E não é por menos que em inglês, né, chama 50 First Dates, né, os 50 primeiros encontros. Então ele está lá dia após dia tentando. Então tem dias com mais sucesso, tem dias com menos sucesso, mas enfim, para quem não viu a história, é um filme legal. Será que Deus, se Ele tivesse feito a gente dessa forma, seria melhor? Eu acho que não, na verdade com certeza não. Eu não tenho dúvidas também que a maioria de nós, se não todos nós, tem alguma coisa que aconteceu no passado, que gostaria de talvez virar uma chavinha e esquecer como se aquilo nunca tivesse acontecido. E em razão do meu trabalho, eu escuto muitas histórias que doem em mim. Abusos
mortes, doenças, acidentes. E eu não quero minimizar a dor de nenhuma dessas pessoas, mas eu quero ajudá-las a olhar para essas histórias com as lentes de Deus, porque, na verdade, Deus quer que as nossas memórias sirvam para que nós cumpramos o propósito pelo qual nós existimos, que é adorar a Deus, glorificar a Deus. Ou seja, o foco das nossas lembranças não está nas coisas, mas está em Deus. Em última análise, a pergunta é: suas memórias lhe ajudam a adorar mais a Deus? Pensem nessa história. Quase não dá para ver, né? Que história que é essa? Qual será? Davi e Golias. Aí está escrito, tá escrito, né? Tudo bem, olha essa história que bela, né? Davi e Golias. Ela é bastante conhecida e o contexto dela é muito legal para a gente ver, observar um pouquinho mais isso. E talvez esse seja o episódio vitorioso mais lembrado da vida de Davi, né? A sua luta contra esse gigante filisteu que gostava de insultar a nação de Israel, e ele queria batalhar contra um homem de Israel. A luta seria 1 contra 1, porque a ideia era, e talvez isso tenha acontecido, eu não sei te dizer para vocês em outros momentos da história, mas ao invés de duas nações, dois povos travarem uma guerra onde haveria várias mortes de pessoas, eles escolhiam um campeão, e esse campeão se enfrentava, e o vitorioso levava o outro povo como cativo, como escravo. Mas a verdade é que não tinha nenhum homem do povo de Israel que estava disposto a lutar contra o gigante filisteu Golias. Com exceção de, na verdade ele não era do exército, mas com exceção de Davi. E até ele vai conversar com o rei, que naquela época era Saul, para falar: olha, eu luto com ele. Mas ele disse que ele era muito jovem. Saul falou: olha, você é jovem demais para isso. Mas olha a resposta que Davi dá. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. O que vocês acham? O passado de Davi era amigo ou inimigo dele? Amigo, com certeza amigo. E assim como eu imagino que nenhum de vocês aqui teve a experiência de salvar o seu bichinho da boca de um leão ou das garras de um urso. Eu estou certo disso, né? Tá bom. Davi sabia que sua proteção, sua força para a vitória não veio dos seus músculos. Olha o que ele diz: foi o Senhor que o livrou das garras do leão e do urso. E Davi sabia que o mesmo Deus que livrou ele desses tremendos desafios, também estaria com ele na luta contra Golias. Eu não sei o dia de amanhã de nenhum de nós, mas eu sei que a qualquer momento, qualquer um de nós pode deparar com um desafio gigante, como o gigante era o Golias. E a nossa história, o nosso passado, ele pode ser um baita amigo na hora de enfrentar esses novos desafios. Eu sei, e eu falo de gigante agora porque, e se não todos vocês, a maioria de vocês sabe que eu e a Karen já enfrentamos um desses gigantes. E eu queria apresentar um pouquinho mais a história para vocês, caso você não conheça
Eu sou a Karen, esse é o Zambelli. Nós moramos há 2 anos em João Pessoa, trabalhando como missionários da IBCU. Temos um filho de quase 3 anos e estamos à espera de uma menina, a Nina. Com 22 semanas de gravidez, no ultrassom morfológico, descobrimos que a Nina tem uma fenda no lábio e no palato. Alguns dias depois, ao fazermos uma ecocardiografia fetal, também foi constatado que o coração dela não é normal. Juntando essas anomalias com o lábio leporino e alguns outros fatores que até então haviam sido considerados de pouca importância, os médicos nos aconselharam a retirar líquido amniótico e fazer um exame genético, para ver se a Nina não teria alguma doença mais grave. Fizemos o exame e na semana seguinte recebemos o resultado. Nossa bebê é portadora de síndrome de Patau, também conhecida como trissomia do cromossomo 13, que gera deficiência cardíaca, renal, motora, mental, dentre outras da própria condição genética. De acordo com os especialistas, esta é uma condição que não é compatível com a vida. Imediatamente, os médicos nos sugeriram o aborto como sendo o caminho mais racional e menos doloroso, tanto para nós quanto para o bebê. Porém, crentes na soberania de Deus, que tem controle sobre a vida e a morte, optamos por levar adiante a gestação. Em apenas 3 semanas, tivemos que mudar nossos planos, tomar decisões rápidas e lidar com emoções e realidades que até então pareciam tão distantes. No entanto, o que mais nos marcou nessas semanas de espera, e tem marcado até hoje, é a maneira incrível como Deus tem nos sustentado, direcionado e alegrado. Muitos de vocês foram instrumentos de Deus para isso. Obrigado por cada oração, palavra ou silêncio de conforto. A palavra de Deus também tem sido indispensável para nos ensinar e conduzir. Sem dúvida, hoje nós entendemos bem melhor sobre a paz que vem de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes pensamos em como deve ser desesperador para alguém passar por uma situação dessas, sem conhecer o poder, a graça e a misericórdia de Deus. São nessas horas que mais agradecemos, pois somos testemunhas vivas de sua ação. Agora, inclusive, algum tempo depois, conseguimos traçar alguns porquês de nossa história. O porquê de termos conhecido algumas pessoas, o porquê de certas coisas terem acontecido em certas datas. Sabemos que é tudo parte de um plano amoroso de Deus, que mesmo que nunca compreendamos por completo, estamos aprendendo a confiar. Nosso primeiro e maior desejo é que a Nina seja totalmente curada. Mas queremos que a vontade do Senhor seja a nossa alegria. E por isso também pedimos que seja feita a sua vontade e não a nossa. Sabemos que Nina já fez muitos de nós conversarmos mais com o Pai. Ela também já abriu portas para compartilharmos do Evangelho. A previsão é que ela nasça até o início de março. Não sabemos direito o que vai acontecer ou quanto tempo ela vai viver. O que sabemos, o que temos certeza é que tudo está nas mãos de Deus. O mesmo Deus que planejou nossas vidas e a vida de todos vocês. Conhecemos a promessa de Jesus e sabemos que Ele nos ama, não nos abandona e pode realmente nos trazer felicidade apesar das circunstâncias. Eu não vou falar muito sobre essa história agora, porque mais para frente tem um outro vídeo. O que vale a pena ser falado agora é que o foco desse nosso curso é a forma como lidamos com o nosso passado. Influencia muito como vivemos o presente e como viveremos o futuro. Se olharmos o passado com a perspectiva bíblica, por mais doloroso que a sua história tenha sido, ela pode ser sua amiga. Vamos pensar em Jó agora. Jó, ele nos é apresentado como um homem íntegro e reto. Um homem que temia Deus e desviava do mal. Ele tinha sido abençoado com 7 filhos e 3 filhas e era um homem muito rico. E a história nos conta que em certo momento da vida de Jó, Satanás foi testar Deus. Ele disse que Jó somente era fiel a Deus
por causa das circunstâncias, por causa daquelas bênçãos que ele tinha. E com a autorização de Deus, Satanás mexeu os pauzinhos da maldade e fez com que Jó perdesse os seus animais, que dava para ele sua riqueza, e também perdesse os seus filhos, todos eles. Daí, olha que nos é dito no texto. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Mas as tentações e o sofrimento de Jó não pararam por aí. Quando Satanás tira a saúde de Jó, a sua esposa lhe pergunta: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E é logo em seguida disso que Jó apresenta, se isso não está muito claro, de forma ainda mais clara, como o seu passado era o seu amigo. Ele responde à tolice da esposa da seguinte forma: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Essas situações boas que Jó havia passado não apagavam as tribulações que ele tinha no presente. Aquilo que Jó tinha passado de bom não era como que uma balança para que, olha, agora está tudo bem, eu passo por isso tranquilamente. Não é isso. Mas essas lembranças ajudaram Jó a olhar de forma equilibrada o sofrimento pelo qual ele passava. A tal ponto que mesmo doente como ele estava, ainda pôde responder de forma piedosa para sua esposa, que naquele momento fez mais o papel do diabo em tentá-lo do que propriamente ser um instrumento de Deus em consolá-lo. Percebam então que tanto Davi quanto Jó possuem situações exemplares em suas vidas sobre como nós podemos nos beneficiar do nosso passado para lutar contra as tentações e os desafios do dia a dia. O passado deles serviu como um grande amigo. Eu acho que foi em 2018, Enzo ele tinha 9 anos, eu estava falando para ele que a gente tem muita coisa, uma casa boa para nos proteger do frio, do calor, nós temos um carro que facilita o nosso transporte, e nós temos tantas outras coisas que nem são necessidades. E eu enfatizei que era Deus que nos dava tudo aquilo. E eu destaquei que da mesma forma como Ele nos deu, Ele poderia tirar. Aí o Enzo disse: e é? Não foi bem com essas palavras, mas essa seria a tradução local, porque ele... É mesmo, pai? É isso mesmo, filho. Os meus filhos, eles têm crescido com uma experiência diferente da minha, e eu quero que eles tenham a consciência bíblica de como lidar com as situações que a vida vai trazer para eles. Pode ser que um dia eles tenham que trazer a lembrança, trazer à mente o seu passado, para lidar bem com o futuro presente que eles terão. Como é que vocês têm olhado para as bênçãos do passado? Eles têm, as situações que vocês viveram, têm ajudado vocês a viver um melhor presente? O que marca a sua vida? Gratidão ou ingratidão? Porque não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Ou você olha para as experiências que você passou, traumatizado e ingrato,
ou vocês olham, mesmo que seja alguma coisa que vocês não desejam que aconteça de novo, mas grato talvez a Deus por aquilo ter passado e ter sido uma baita experiência para que a sua vida fosse diferente hoje, positivamente diferente hoje. Quem é que pode me dizer onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Estava preso, estava na prisão, encarcerado. Mesmo assim, ele escreveu: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. E não somente dizia que estava contente, como ele convidava lá da prisão os irmãos de Filipos a se alegrarem. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Agora, como que isso era possível? Eu diria que, em primeiro lugar, Paulo sabia que Deus estava perto, que Deus é um Deus imanente, é um Deus presente. Isso está no versículo 5. Segundo lugar, porque ele sabia que Deus ouve as nossas orações. Isso está no versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele faz. Quando sabemos quem Deus de fato é, nossa alegria, antes de estar nas bênçãos que recebemos de Deus, está no caráter de quem Deus é. E porque Ele é amor, uma das suas marcas, nós podemos agradecer por todo o amor e bondade que Ele já nos tratou. Se fizermos isso, e gente, só isso já é muito desafiador, mas se fizermos isso, a gente desfruta de uma promessa dele. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É uma receitinha de bolo, mas não é qualquer bolo. Porque não é fácil. A nossa natureza não quer depender de Deus, não quer depender de ninguém. Confiar nele, conversar com ele, é um exercício de maturidade. Mas se a gente chega lá, a gente desfruta disso. E eu diria que aquilo que o ser humano mais busca é paz. Os exemplos que vimos até aqui sugerem que precisamos ter importantes qualidades como equilíbrio, confiança e força, e que elas são dependentes do aprendizado que nós temos provenientes do nosso passado. Mas algo fundamental nessa equação é pensar no como nos relacionamos com o nosso passado. E é nessa hora que perdão não pode ficar fora. Alguns de vocês já viram esse videozinho na terça-feira, mas eu vou mostrar ele de novo. This story will show you what the kingdom of heaven is like. One day, a king decided to call in his officials and ask them to give an account of what they owed him. As he was doing this, one official was brought in who owed him 50 million silver coins. But he didn't have any money to pay what he owed. The king ordered him to be sold, along with his wife and children and all he owned, in order to pay the debt. The official got down on his knees and began begging, "Have pity on me, and I will pay you every cent I owe." The king felt sorry for him and let him go free.
He even told the official that he did not have to pay back the money. As the official was leaving, he happened to meet another official who owed him 100 silver coins. So he grabbed the man by the throat. He started choking him and said, "Pay me what you owe." The man got down on his knees and began begging, "Have pity on me, and I will pay you back." But the first official refused to have pity. Instead, he went and had the other official put in jail until he could pay what he owed. When some other officials found out what had happened, they felt sorry for the man who had been put in jail. Then they told the king what had happened. The king called the first official back in and said, "You're an evil man. When you begged for mercy, I said you did not have to pay a cent back. Don't you think you should show pity to someone else as I did to you?" The king was so angry that he ordered the official to be tortured until he could pay back everything he owed. That is how my Father in heaven will treat you, if you don't forgive each of my followers with all your Se heart. teve dificuldade para acompanhar, abra sua Bíblia em Mateus 18. Então, praticamente, a narrativa foi praticamente o texto bíblico. Tá? Então, essa parábola registrada lá em Mateus 18, ela também nos mostra que a habilidade de perdoar alguém está ligada à nossa lembrança do quanto nós fomos perdoados. O rei, no final, ele diz: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?" Pense nisso. Você sabe o quanto Deus lhe perdoou? Semana passada nós celebramos a ceia do Senhor, como nós fazemos todos os primeiros domingos do mês. E foi um tempo bastante precioso e eu incentivo todos vocês que querem aprender mais de Jesus a estarem presentes nesse momento, a participar desse momento tão especial e ordenado por Jesus. Parte da razão pela qual nós celebramos a ceia é para nos lembrarmos de Cristo, em especial da sua morte por causa dos nossos pecados. Não adianta correr dessa verdade. Todos nós, eu e vocês, somos pecadores. Eu sou pecador, todos aqui somos pecadores. E a diferença que pode existir entre nós é se sabemos e se confiamos no que aconteceu no passado, há cerca de 2000 anos. Ao olhar para esse passado e reconhecer pela Bíblia que Jesus morreu pelos nossos pecados, nos dá uma nova condição de vida e até mesmo uma nova identidade. Infelizmente, eu continuo pecador, mas por causa da graça de Deus, por meio da minha fé nele, eu agora não sou somente um pecador, eu sou um pecador redimido, um pecador justificado, um pecador liberto, um pecador salvo. Ou seja, por causa da graça de Deus e da fé nele, eu já comecei a desfrutar da vida eterna. Porque eu mereço? Eu nunca mereci e nunca merecerei. Foi um presente que Deus me ofereceu e eu simplesmente aceitei. E qualquer um aqui que fizer isso, da mesma forma vai desfrutar junto comigo e junto com todos os outros que creram nessa bênção de algo que aconteceu lá no passado e de algo que hoje transforma o nosso passado para viver o nosso presente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque as lentes de como nós enxergamos a nossa história fica diferente. Se você ainda não aceitou aquilo que Jesus fez por você, eu te convido a considerar isso. E se você quiser saber com mais detalhes a respeito disso, eu estou à disposição. Quando olhamos para o nosso passado, conscientes que somos pecadores e conscientes que nosso pecado foi totalmente pago na cruz do Calvário por Jesus,
nós podemos olhar para a nossa história, para o nosso passado e vê-lo com as lentes de Deus. Consequentemente, olhamos de tal forma que o passado, ao invés de ficarmos hoje atolados, nós ficamos motivados, em especial motivados a servir a esse rei, o rei Jesus, que perdoou uma dívida que nós nunca conseguiríamos pagar, uma dívida impagável. Quanto cada um de nós aqui foi perdoado? Eu não tenho nem consciência da quantidade de todo o pecado que eu tenho, mas eu quero a cada dia ter um melhor e mais, quero ter mais consciência desse. E às vezes eu falo para vocês, o buraco do nosso pecado é mais fundo do que a gente imagina. E se você acha que o buraco do seu pecado é fundo o suficiente para você pular e sair do buraco, você ainda está enganado. A gente já está se aproximando do final da aula. Tinha uma outra parte que eu queria trazer para hoje, mas eu achei que eu acelerei tanto na semana passada que eu preferi dessa vez ficar mais calmo e que a gente talvez absorvesse melhor o conteúdo de hoje. Mas eu queria então mostrar para vocês o segundo vídeo, que conta mais sobre a história da minha família, em especial da minha filha, Nina. Essa é a continuidade da história, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora. No primeiro a Karen falando, nesse estou eu falando. A minha ideia não é dar um exemplo à altura do que nós já temos nas Escrituras, sobre como o passado pode ser o nosso amigo. De fato, a minha experiência não está de nenhuma forma à altura do que a gente pode aprender da palavra de Deus. Mas a minha ideia é compartilhar um pouco mais dessa história e destacar a mão de Deus que nunca se afastou de nós e que nunca nos abandonou. Se eu e a minha família acertamos alguma coisa, a glória disso é totalmente de Deus, que trabalha na vida dos seus filhos, daqueles que já creem. Em 2012 foi possivelmente o ano mais difícil e singular de nossas vidas, da minha vida, da vida de Karen, minha esposa. De fato, a dificuldade começou no último terço de 2011, quando soubemos que nossa filha, Nina, era portadora da síndrome de Patau, a trissomia do cromossomo 13. Descobrimos em João Pessoa. Mudamos-nos de lá para Campinas por duas maiores razões. A primeira, porque fomos alertados por alguns médicos em João Pessoa que ali não havia a estrutura que nossa filha talvez precisasse quando nascesse. Nina tinha tanto uma comunicação interventricular quanto interatrial e uma cirurgia cardíaca pós-natal de urgência talvez fosse necessária. A segunda razão, mais importante ainda, é que queríamos estar próximos das pessoas que mais tempo já havia passado conosco, em especial nossos pais. Conhecíamos a severidade da síndrome e não faltava espaço para sermos ajudados. Antes de Nina sair da barriga da mamãe, testemunhamos do consolo e amor de Deus. Muitos amigos e irmãos em Cristo, tomando parte da situação, oraram por nós. Somos gratos a Deus e a cada um de vocês que dedicaram tempo para conversar com o Criador. Não temos dúvida, apesar de não conseguirmos mensurar, o quão importante foi cada oração dirigida a Deus em prol de nossa filha, nossa família, nosso ministério e muito mais. Sabemos que nem todos que oraram ficaram sabendo do próximo momento dessa história. O que aconteceu depois do parto? Nosso sentimento de dívida motiva-nos a compartilhar, ainda que de forma breve, as bênçãos de Deus e seu consolo. Nina nasceu no dia 27 de fevereiro de 2012. Nasceu linda, mas por conta de sua patologia genética foi levada para UTI. Não houve sinais que mostrassem sua necessidade de permanência naquele lugar. Assim, ela foi levada à UCI, Unidade de Cuidados Intermediários. Foram alguns dias ali na UCI. Karen já havia tido alta, por isso visitávamos Nina nos horários permitidos pelo hospital. Ali começamos a perceber e aprender como cuidar melhor de nossa tão amada pequenina.
Da mesma forma que na UTI, ali Nina mostrou progresso contínuo. Assim, ela mudou para um quarto juntamente comigo e com a Karen, onde passamos 3 dias e 3 noites estagiando. A questão mais importante era a sua alimentação, que era feita por uma sonda. Dia 9 de março, ela teve alta e pôde celebrar conosco o aniversário de 3 anos de seu irmão mais velho, o Enzo. Também estavam presentes cada membro da família Carreiro e Zambelli. Estávamos muito contentes, ao mesmo tempo que nossas mentes estavam cheias de interrogação. Pedíamos constante ajuda a Deus, que graciosamente nos dava. Nossa igreja deu-nos total suporte para cuidar de Nina. Irmãos em Cristo que eu nem conhecia nos incentivava com palavras carinhosas e testemunhavam sobre como a história de Nina havia mexido positivamente com eles. Isso nos alegrava muito. Nina, como diz as Escrituras Sagradas, era herança do Senhor para nossas vidas. Regozijávamos com ela e ela sorria conosco. Foi no dia 26 de março que, numa consulta de rotina, Deus queria Nina para si. Durante a consulta, Nina começou a ofegar de forma estranha. Sua oxigenação estava muito baixa e a médica, emocionada, conhecia aquele quadro. Fomos para o hospital na condição de tê-la ao nosso lado e poucas horas depois, ela faleceu. O funeral de Nina foi um dos mais lindos que eu já vivenciei. Na presença de dezenas de pessoas, houve músicas, poema e uma rápida meditação sobre a vida. Essas breves palavras contam o segundo momento de nossa história com nossa filha Nina. Sua história não acabou. Viveremos sempre com a grande marquinha que nossa pequenina deixou em nossas vidas. Mas sua história não acabou somente por essa razão, mas pela certa esperança que temos de sua presença com Deus, que em nenhum detalhe tirou os olhos de nós. A Ele seja sempre toda a glória e toda a honra. Agradecemos mais uma vez a cada um de vocês que participou conosco dessa história. Obrigado à nossa igreja que tão prontamente nos acolheu. Obrigado aos nossos mais próximos que buscaram por sabedoria para nos ajudar. Obrigado aos nossos pais pelo papel tão importante que desempenharam e ainda desempenham. Com as orações, sabemos que foram as orientações de Deus que nos mantiveram em pé. Um de nossos desejos é nunca desprezar as instruções de Deus. Igualmente, é nosso desejo para cada um que conheceu essa história. Afinal, esse desejo, antes de ser nosso, é do próprio Deus, o Criador. Em Provérbios 8:33 é dito: ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Obrigado, Jesus, meu Salvador, meu eterno Senhor. Hoje, 10 anos depois da morte da minha filha, me ouvir nesse vídeo me faz destacar mais uma coisa, além da graça, da presença e da bondade de Deus. Me faz destacar a Igreja de Cristo. O projeto da igreja não é um projeto humano. Se essa comunidade aqui existe, saibam, antes de eu querer que ela existisse, ou qualquer outra pessoa, era um projeto de Deus. Não pensem que porque chama Igreja Batista ou Igreja Presbiteriana, qualquer uma igreja que realmente seja uma igreja de Deus, ela existe porque alguém desejou isso. De fato foi alguém, mas foi esse alguém que nos salvou. E eu sou muito, muito grato, porque essa é uma brincadeira que eu tenho com a Karen, né? Às vezes ela fala assim, mas é porque você conheceu a Jesus de verdade já numa igreja muito boa, né? Às vezes eu escuto algumas das experiências de vocês, né, falando de igrejas pelas quais passaram. Eu acabei conhecendo essa realidade um pouquinho depois, já enquanto missionário. E a bênção de fazer parte de uma comunidade saudável, que preza pelas Escrituras e que busca fazer conforme o que Deus nos ensina, é
é impagável também. E eu sei que nessa comunidade, nesse nosso grupo, há diversas pessoas com histórias tristes, mas que, quando bem compartilhadas, servem ao propósito divino de trazer consolação aos que precisam de consolo. Ou seja, servem para que outras pessoas ajustem o foco de seus passados e todos nós desfrutemos da história que traz o maior consolo que poderíamos receber, que as nossas tribulações têm prazo de validade. Um dia, por causa de Cristo, todos os que creem nele, conforme as Escrituras, estarão desfrutando da vida eterna ao seu lado, ao lado do Pai, ao lado de Cristo. Glória a Deus por isso. Alguém poderia ler para a gente 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. O que eu acabei de falar para vocês é basicamente o que está escrito lá. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Obrigado. Como hoje foi praticamente só eu falando com vocês, eu, na verdade, tenho sim, aqui algumas, já bem próximo do nosso final, mas algumas perguntinhas para a gente talvez conversar. Espero ouvi-los, né? Então, primeiro, não é muito para ouvi-los, mas é para que vocês pensassem em 3 maneiras que Deus abençoou vocês em dias passados. Por dias eu estou dizendo semanas, meses, anos, tá? Veja se você consegue se lembrar, trazer à sua memória agora, três momentos de bênção na sua vida. Segunda pergunta é: você é grato a Deus por elas? Terceira, com que frequência você se lembra dessas bênçãos? Se lembrem, Jó, consciente de que foi um homem abençoado por Deus, quando a desgraça atingiu a sua vida, ele responde: Deus me deu tanta coisa, não vou aceitar quando essas coisas forem retiradas de mim. Paráfrase aqui. De que modo sua resposta aos problemas presentes seria diferente se você exercitasse as bênçãos passadas de Deus em sua vida? Eu antes de começar a preparar ou a revisitar esse curso, eu acho que foi em 2017, tem uma igreja em Glória de um pastor amigo, e ele me chamou lá para... E eu dei essas aulas aqui, primeiro foi lá, na igreja missionária, a Missionária Unida. E agora revisitando, né, antes de começar a observar de novo o que eu já tinha feito e mudar um pouco, eu estava num telefonema com a minha mãe, e eu falei para ela que estava participando de um campeonato de basquete, e minha mãe foi alguém que me incentivou muito, né, a poder praticar um esporte. Eu joguei em alguns clubes, e o fato de sair da escola, leva para o clube que era longe, volta para casa, todo o combustível envolvido nisso, finais de semana que jogava em outras cidades. Aí ela falou: e você está jogando bem? Eu falei: mãe, com certeza não é a mesma coisa. E nessa hora eu falei assim para ela: sabe, mãe, eu estou com muita dor no joelho, mas eu aproveitei muito bem. Eu aproveitei muito bem enquanto eu tive um bom joelho. Basquete para mim não foi somente
o esporte. Grande parte dos meus amigos são daí, né? E até reviver esse momento de poder jogar. Lino jogou junto comigo. A gente jogou um campeonato agora e foi bem gostoso, ainda mais por causa talvez do resultado dele pra gente, mas olhar para toda a minha história é tão simples. Nossa, eu tinha um joelho bom e durante todo esse tempo, sei lá, 15 anos jogando, tive, sei lá, muitas bênçãos que inclusive faz com que algumas das pessoas que creram em Cristo fazem parte dessa comunidade, e eu agradeço muito a Deus. Eu olho essa dor que eu hoje estou com muita dor, joguei ontem, mas é uma dor tão até saudosa, assim, enfim. Que a gente possa fazer isso. Obrigado, Ricardo. Que a gente possa fazer isso. Olhar para a nossa história e ver que muitas vezes Deus... A gente não precisava desses dois olhos para saber que Deus estava ali, conduzindo, empurrando, segurando para que as coisas acontecessem conforme Ele queria. Mas quando a gente se submete à vontade dEle, ainda que não fosse a nossa vontade, eu queria que minha filha não estivesse comigo. A gente sente uma paz que é simplesmente inexplicável. E só se você passa pela oportunidade de conhecer a Cristo de verdade, é que você vai conseguir desfrutar disso. Então não perca a oportunidade de olhar para o seu passado de forma bíblica, de forma que te dá essas lentes que a gente precisa, porque não é naturalmente de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, continuem perseverantemente abrindo a palavra de Deus, lendo ela, estudando ela. Hoje de noite a gente está aprendendo sobre Colossenses. Leiam Colossenses antes, leiam numa versão ou numa outra versão, venham preparados para aprender mais e melhor, sabendo que o culto não é para você, o culto é para Deus. Mas o nosso aprendizado é para que tanto a gente desfrute individualmente disso, quanto em comunidade, para que essa comunidade possa viver a saúde bíblica que é possível ser vivida. E esse é um trabalho todo de todos nós. Senhor, obrigado. Obrigado pela clareza da Tua palavra, obrigado por mais uma lição ou várias lições para as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor continue trabalhando, Pai, em nosso coração e fazendo da nossa comunidade, Pai, uma comunidade reconhecida por buscar viver a Tua vontade de acordo com a Tua palavra, de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho e de, na Tua graça, Pai, na Tua permissão, influenciar a sociedade positivamente, Pai, para pensar mais as questões relativas ao Senhor. Obrigado por este domingo, te peço pelo culto mais tarde, pelas nossas histórias aqui. Nos perdoe, Pai, por ser tão resmungões, a começar por mim. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.